É um prazer imenso ter você aqui novamente comigo, pronto e pronta para mais uma aula de tecnologia e inovação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu, como sempre, me apresentando em todas as aulas, sou o professor Adenilson, esse que vos fala aqui, e olha que a aula de hoje promete, viu? Promete. Primeiramente, nós iremos recapitular parte do que nós trabalhamos na nossa aula anterior e logo em seguida a gente segue em frente para você pegar meio que contextualizado tudo aquilo que nós falamos na última aula. Lembra do que nós falamos na última aula? Exatamente por isso que neste momento nós iremos recapitular parte do que nós trabalhamos na última aula antes de seguirmos em frente. O que nós estávamos trabalhando mesmo na nossa última aula? Estávamos trabalhando o assunto moral. O que é moral? Você chegou a refletir sobre isso depois que encerrou a nossa aula, ou durante a nossa aula, ou durante a semana, ou de repente você chegou a parar algum momento para refletir a respeito disso que nós trabalhamos na nossa última aula? Se você não fez isso, eu vou colocar aqui somente o que eu coloquei aqui no caso para contextualizar essa questão de moral. Hoje eu não vou explicar nem explanar mais detalhadamente essa questão de moral, porque um pouco mais na frente nós iremos retomar esse assunto. Então a intenção é que você que assistiu aí a nossa última aula compreenda do que nós estamos falando. Então não adianta eu falar um pouco mais na frente e você ficar boiando no assunto e falar, nossa, mas ele falou isso na última aula? Ah, eu não lembrava disso. Então, neste momento aqui, eu coloco novamente para você o que nós falamos na nossa última aula a respeito de moral, que é um conjunto de normas que dizem respeito ao bem e ao mal, ao certo e ao errado. Lembra que nós trabalhamos, trouxe vários exemplos para você, contei algumas histórias. Tá conseguindo aí recapitular na sua mente aquilo que nós trabalhamos a respeito da moral? Legal, vamos seguir. É algo particular de cada um. Por que é algo particular de cada um? Falamos sobre isso também na nossa última aula. Podemos dizer que moral é um conjunto de valores. O que seria valor mesmo, professor? Pois é, trabalhamos isso não somente aqui nesta aula de tecnologia e inovação, mas também nas aulas de projeto de vida. A gente fala a respeito disso, então acredito que é um assunto que você esteja inteirado e familiarizado com isso, não é verdade? Se não estiver, eu recomendo que você volte na nossa aula anterior, ou, se possível, nas outras aulas, até que você entenda o que exatamente nós estamos fazendo aqui nas nossas aulas. Não adianta também eu seguir em frente e você não entender o que eu falei na última aula. Por isso que é importante, assim, eu dou só uma repassada, justamente porque os pontos que eu foco não é à toa, eu não falo uma coisa assim aleatória e somente para preenchermos o tempo aqui da nossa aula. Não é isso. Eu falo para que você absorva e você vai ouvir muitas pessoas falarem a respeito disso. Você vai ler coisas que esse conceito vai estar ali. Então, se você não tiver familiarizado com ele, você vai ficar perdido porque dentro de uma palavra, olha só o tanto de coisa que cabe. E olha que isso daqui é somente um fragmento que eu coloquei aqui para que você entendesse mais ou menos essa questão de moral. Então, por se tratar de uma aula de tecnologia e inovação, eu expliquei até bem mais além do que eu deveria aqui, porque eu acho que é importante nós focarmos isso, porque isso vai ser trabalhado dentro da tecnologia, dentro da inovação, dentro dos setores, de tudo aquilo que você for trabalhar, o que você for fazer na sua vida, eu acredito que você não vai estar apartado desse conceito, tá bom? Então, aqui já está falando aqui, ó, já meio que por alto. Ó, valores são regras que nos autorizam ou nos desautorizam a fazermos algo, beleza? Então, dando continuidade, acredito que aí você já me familiarizei. Lembrei o que o senhor falou na última aula aí a respeito de moral, é verdade. Trabalhamos muita coisa e falamos bastante coisa a respeito de moral. E agora, seguindo, na nossa outra aula, nós trabalhamos o que era a ética, né? Então, assim, nós pegamos a questão da moral, pegamos a questão da ética, depois nós juntamos os dois e aí pegamos um parecer para você saber diferenciar o que é moral, o que é ético, quando é que eu estou tendo um comportamento antiético, quando é que eu estou tendo um comportamento imoral. Isso daí nós trabalhamos também nas nossas últimas aulas. Então, ficou familiarizado? Olha só o que eu trouxe para você na nossa última aula a respeito do conceito de ética. Olha só,
somente nesse fragmento aqui nós trabalhamos bastante coisa, lembra? Então, a ética em si é a arte da boa convivência. Então, peguei ali um parecer dos dois, que moral sempre vai estar relacionado com algum tipo de prejuízo, né? O que você causou a alguém ou a si mesmo, e a questão da ética, você está na questão de prejudicar essa boa convivência que você tem com o outro, não é? Então, dando continuidade aqui à nossa aula e entrando num tema que, quando eu encerrei a última aula, eu falei que ia dar uma explanada nessa aula aqui, né? O que tudo isso tem a ver com tecnologia e inovação? Como é que nós poderíamos trabalhar isso dentro da tecnologia e inovação? Será que tem alguma coisa a ver? Será que não tem nada a ver tecnologia e inovação? O que seria essa palavra aí que o senhor colocou, professor? O que significa isso? Compliance. De onde vem esse tal de compliance? O que isso tem a ver com moral? O que isso tem a ver com ética? Antes de nós seguirmos em frente, eu quero passar para você um vídeo bem rápido e bem curto falando a respeito de compliance e nós já voltamos. Olá, tudo bem? Nós, do Estúdio Estratégia, queremos conscientizar você a respeito da importância de um programa de compliance. Sabe o que isso significa? O compliance significa agir com base na lei vigente, no código de conduta e nas políticas especialmente desenvolvidas pelas organizações para a disseminação de princípios éticos e de responsabilidade social, tanto no setor privado quanto no público. Um programa de compliance, também conhecido como programa de integridade, quando é bem desenvolvido, possui como diretrizes: desenvolvimento do ambiente de gestão através do comprometimento de toda a alta direção, que deve servir como exemplo de ética e conduta em seus relacionamentos profissionais. Análise periódica de riscos. Os programas de compliance não são padronizados e devem ser desenvolvidos conforme as características de cada organização, levando em conta os riscos de fraude e corrupção inerentes à operação. Estruturação e implantação de políticas e procedimentos. Com base na identificação e análise dos seus riscos de fraude, a empresa deve desenvolver e aplicar políticas e procedimentos adequados ao seu perfil, evitando situações de fraude e criando uma cultura ética de intolerância à corrupção. Um dos principais instrumentos da organização para prevenir desvios às boas práticas difundidas é o Código de Ética. Ele trata das condutas esperadas e proibidas a todos dentro da organização. A organização deve possuir também uma série de outros controles que reforcem seu compromisso com o ambiente íntegro. Política de patrocínios, manuais de contratação, análise cadastral, canal de denúncias, diligências para contratação, entre outras. Comunicação e treinamento. A difusão das políticas orienta as condutas da empresa. Nesse sentido, a sensibilização de cada empregado contribui no estabelecimento de um ambiente de integridade. Outro detalhe importante é que as normas de compliance de cada área de gestão, assim como o código de ética e as políticas, devem estar disponíveis a todos, seja através de documentos escritos, pop-ups que aparecem no momento de ligar ou desligar as máquinas, no portal da empresa na internet e na intranet. Monitoramento, medidas de remediação e aplicação de penalidades. O programa deve ser constantemente monitorado para verificar se os instrumentos, processos e estruturas permanecem eficazes. Uma das formas de identificar falhas no programa de compliance é por meio de denúncias, que podem ser encaminhadas a um canal dedicado pela internet, correio, telefone ou atendimento presencial, e que deverão ser tratadas de forma imparcial, autônoma e sigilosa, garantindo que o denunciante não sofrerá qualquer tipo de retaliação. Devemos encorajar colegas, clientes e fornecedores a atuar de forma ética e afirmando assim a credibilidade da empresa no mercado e na sociedade em que está inserida. Essa é a mensagem que nós, do Estúdio Estratégia, desejamos que você receba e ajude a multiplicar para que se torne cada vez mais concreta e habitual no dia a dia de trabalho de todos. O nosso muito obrigado pela sua atenção e até a próxima! Viu aí um vídeo de 3 minutos, já foi bem englobada essa questão do compliance. Será que entra na questão de moral? Será que entra na questão de ética? Agora você percebeu que, com certeza, o que acontece? Esse termo, em vez de falar ética dentro de uma empresa, moral dentro de uma empresa,
a gente pode resumir em um outro conceito novo aí que surgiu chamado compliance. Para não deixar você boiando a respeito do assunto de compliance, vamos também colocar aqui um conceito para você se firmar também. O que seria compliance, então? Você que já viu o vídeo, tenho certeza que você já entendeu só por esse fragmento de vídeo, mas vamos explorar um pouco mais essa palavra para você conseguir enxergar ela por diferentes ângulos. Olha só, vamos dar continuidade aqui, ó. Olha só, entrando aqui na questão etimológica da palavra, né? Que ela vem do verbo inglês to comply, que significa agir de acordo com uma ordem, né? Então, você está em conformidade com aquilo, você está, né, seguindo aquela ordem, você está em conformidade com algo, então significa que, né, esse verbo to comply é justamente essa questão, né? De agir de acordo, de forma que mostra que algo está seguindo ali uma norma, que algo está de acordo, que algo está dentro de uma regularidade, ou seja, isso está caminhando certo, né? Então, olha só, se nós pegarmos ali as questões de ética e de moral, você vai ver que tem uma certa semelhança, ó. Um conjunto de regras ou um pedido. No ambiente corporativo, aí agora o que acontece? Por que eu estou trazendo isso para dentro de um ambiente corporativo? Eu dei uma nomenclatura aqui, então eu chamo isso de compliance, né? Dentro do ambiente corporativo, está tudo agindo conforme a ordem, está agindo de acordo com aquilo que foi pré-estabelecido. E quando foi pré-estabelecido isso? Acredito eu que no momento que você foi contratado pela empresa, no momento que você recebeu o código de ética da empresa, no momento que você fez uma integração, no momento que você participou do processo seletivo daquela empresa, então você ficou sabendo como que é o andamento da empresa. E muitas das vezes, quando você tem a intenção de entrar numa empresa, hoje eles perguntam o que você sabe a respeito daquela empresa, não o contrário. Tipo, nós vamos te falar aqui tudo sobre a empresa. Eles querem, assim, pessoas que estejam interessadas em trabalhar naquela empresa. Então, quando alguém vai e faz uma pesquisa prévia sobre aquela empresa, quem fundou ela, quando fundou, onde fundou, quem foram os primeiros ali que apoiou aquela pessoa e de repente aquela empresa começou a crescer e se tornou hoje essa grande organização e você, de repente, no meio de uma entrevista, você destaca isso quando você está ali em meio àqueles entrevistadores, com certeza você vai causar uma boa impressão. Por quê? Eles estão vendo ali que não é aquela pessoa que está aceitando qualquer tipo de emprego, mas sim uma pessoa que queria algo em específico. Ou seja, eu quero trabalhar nessa empresa que está há tantos anos no mercado, que tem um reconhecimento internacional, que tem títulos e mais títulos, que recebeu título da ISO 9001, recebeu 4001, né? Infinitos títulos, uma empresa que recebeu um Great Place to Work, ou seja, um ótimo local para se trabalhar. Aí o entrevistador vai falar: essa pessoa está sabendo de como funcionam as coisas aqui na empresa. Sabe por quê? Porque toda empresa, quando ela é fundada em cima de um fundamento. Ou seja, qual é o intuito dessa empresa existir? Qual é a finalidade dessa empresa existir? Aí quando você vai lá e você vê aquela empresa, ela tem uma missão. Qual é a missão da empresa que você pretende entrar? Nossa missão é isso, 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 isso. Então, assim, toda a política, né, o compliance dessa empresa vai ser desenvolvido dentro da missão, dentro da política, dentro do que essa empresa pretende fazer, para onde ela está caminhando no futuro, o que que ela quer. E aí o que acontece? Aquelas pessoas que estão chegando, isso acaba se tornando um filtro. Se você não tem a mesma visão que a empresa que você vai trabalhar, você não serve para ela. Então, hoje as entrevistas, elas já são feitas dentro do compliance da empresa, tá bom? Aí, dando continuidade à leitura, ou seja, que significa estar alinhada às regras da empresa que devem ser observadas e cumpridas. É exatamente isso que eu acabei de falar para você. Então, assim, se você é uma pessoa que hoje está chegando para uma entrevista, aquela empresa ela tem uma missão, ela tem uma metodologia de trabalhar no mercado de trabalho, ela tem uma ambição de chegar em um determinado lugar, mas essa empresa, ela olhando com a sua ótica, ela vê que você enxerga a mesma coisa, se você tem uma visão diferente,
você está fora da política da empresa. Então, se você está fora da política da empresa, significa que de alguma forma você vai ferir o regulamento daquela empresa, você vai ferir o código de ética daquela empresa e você também vai ferir com compliance, porque é um compliance em geral, né? Que é a questão de corrupção, como você viu no vídeo aí atrás, e tem também aquela questão das intencionalidades. Eu falando aqui parece até uma coisa difícil, né? Mas antes de dar continuidade aqui, quero passar para você aqui mais um videozinho curto, justamente para você entender ainda um pouquinho mais a respeito dessa questão de compliance, mas eu vou colocar agora uma situação para você assistir. Olha só que interessante. Viu aí a questão do Armando Volta? Esse vídeo, né, embora seja uma questão cômica e engraçada, essa situação ela ocorre todos os dias dentro de diversas empresas. Já havia acontecer isso em diversos ambientes de trabalho, não só onde eu trabalhei, mas também de outras empresas também. Vamos supor no caso, a pessoa ela trabalha num setor de recebimento de uma empresa. Aí o que que acontece? Ela trabalhando ali no recebimento, é aquela pessoa que tem acesso às notas, às entradas, tudo aquilo que está chegando ali. E também essa pessoa vai ter contato com os fornecedores. Por quê? Porque de repente, se tem alguma entrega que está em não conformidade, aquela pessoa vai precisar entrar em contato com alguém e falar: olha, essa mercadoria ela não está de acordo, nós precisamos devolver aí essa mercadoria, tá? Então, deixe de acordo com as normas de recebimento da empresa e depois a gente volta a se falar para reagendar a sua entrega. Tudo tranquilo. Aí essa situação muda quando entra essa questão do Armando Volta aí, como eu mostrei para você no vídeo agora. Agora vamos supor que esse fornecedor, antes mesmo de ter qualquer tipo de problema aí nas intercorrências da entrega que pode ocorrer, que estão fora da política da empresa. Aí vamos supor que esse rapaz, olha só, geralmente nas empresas que acontece, onde tem bastante rapazes trabalhando, né? Tem sempre aquele que gosta de beber um pouco, tem sempre aquele que gosta de jogar bola e aquela turma que gosta de um churrasco, não é mesmo? Então vamos supor agora que esse fornecedor, ele chega ali para aquele pessoal do recebimento, e aí, vocês gostam de bater uma bola? O pessoal, opa, com certeza. Olha, eu percebi que tem uma quadra aqui próximo de vocês. O que que eu posso fazer? Vocês que gostam de jogar uma bola, se vocês conseguirem montar um time, eu alugo aquela quadra para vocês. Sério? Você vai alugar? Legal. E o pessoal fica todo empolgado. Aí chega lá, vai lá o pessoal bater uma bolinha, não só bater uma bola, ele vai lá, patrocina também um churrasco ali pra galera, né? Que ninguém é de ferro, somente jogar bola ali, também ficar com fome, ninguém quer, né? Aí também, se você vai comer, geralmente você quer beber alguma coisa, então ele patrocina tanto a comida, quanto a bebida, quanto a quadra, e de repente, um determinado dia qualquer, aquele grande fornecedor de grande coração, ele chega até com uniforme diversificados, né? Um time A e um time B, olha só que legal. Quando vocês forem jogar lá na quadra, agora vocês conseguem colocar esse colete aqui, ó. Eu vou colocar só um símbolo pequeno aqui do nome da minha empresa, sem nenhum interesse. Entendeu como é que funcionam as coisas? Aí no dia que ocorre alguma intercorrência com esse rapaz, a entrega estava em não conformidade. Aí ele fala: bom, mas aí eu pago, né, para o rapaz entregar a mercadoria, né? Então ficaria complicado, porque eles vão ter que trazer de volta, a gente arrumar aqui na empresa e a gente não tem um espaço, vamos ter que arrumar um espaço aqui na empresa para colocar em conformidade de novo essa mercadoria e depois pagar alguém para levar de volta, e isso daí vai ter um custo muito grande para a empresa. Você não poderia quebrar uma para a gente, não? Aí o rapaz do recebimento agora, por conta de ter sido assim beneficiado com churrasco, com futebol, com bebida, né? Aí ele fala: nossa, o cara me ajuda, né? Então eu tenho que ajudá-lo também. Não, o que que você acha que nós podemos fazer aí para te ajudar ele? Não, não precisa, né, dar entrada na mercadoria, mas você poderia receber ela ao menos, e eu mandaria alguns funcionários da empresa aí, né, se você tivesse um espacinho aí dentro da sua empresa, onde essas pessoas pudessem fazer essa correção, eu iria ficar muito feliz, você iria me ajudar muito, né, e a gente iria reduzir esse custo tão grande que a gente teria de trazer de volta e depois mandar. Aí aquele rapaz do recebimento, né? Olha, veio aqui uma entrega errada, mas eu já estou em negociação aqui com o fornecedor, então
E em breve a gente vai dar entrada nessa mercadoria, porque ela está em não conformidade, então já está vindo um pessoal aqui para corrigir essa encomenda e a gente vai dar entrada no estoque. O pessoal que não está sabendo de nada disso vai falar: tudo bem, ok, certinho. Quando vocês derem entrada, nos avise. Só que o que acontece? Aí já foi uma situação que feriu o compliance da empresa, sabe por quê? Porque esse tipo de pessoa está dando um favoritismo para alguém, entendeu? Aí vamos supor agora que esse fornecedor, agora ele trabalha para uma outra empresa, porque ele conhece, né, diversos fornecedores, ou melhor, esse fornecedor agora ele abriu a sua própria empresa. Só que ele continua como fornecedor de outras. E por ele ter aberto a empresa dele, ele tem contato com os mesmos fornecedores que ele vende para outra empresa. Então vamos supor que ele chegou nessa empresa, né, como fornecedor, né, como sempre foi, e fala: "Olha, que legal, estou fazendo aqui uma entrega hoje com você, mas se um dia, assim, sem nenhum interesse, vocês quiserem também, eu consigo um valor até melhor para vocês de encomenda". Aí o pessoal do recebimento vai falar: "Ah, é? Nossos superiores vai ficar muito feliz nós mostrarmos que conseguimos o mesmo produto com a mesma qualidade, mas com valor mais em conta? Como seria isso?". Bom, eu também abri aqui a minha empresa, então está aqui o meu cartão. Aí o que acontece? Aquele rapaz usa o posto dele de fornecedor de uma outra empresa para promover o trabalho dele da empresa que ele abriu. Aí o que acontece? Aquela empresa que contratou ele vai diminuir os serviços naquela empresa, porque agora ele está colocando a empresa dele ali no negócio usando aquela posição de fornecedor. Aí o pessoal contratando ele vai pagar mais barato, não vai deixar de contratar ele também por intermédio de uma outra empresa, o que vai fazer com que ele não deixe de ganhar dinheiro. E o que que ele pode oferecer mais, além disso, para aquele pessoal que vai contratá-lo como fornecedor? Bom, eu posso dar para vocês ainda uma gratificação aí, se a empresa gostar do meu trabalho e trazer eu para cá, eu posso dar um valor X para você, um valor Y para você. Aí o que acontece? Estamos ferindo aqui também uma questão de compliance da empresa. E isso entra também numa questão ética também, como nós já falamos na nossa aula anterior. Tá vendo aqui, ó? Questão de ética, arte da boa convivência. Então, com isso ele está prejudicando a convivência dele, não somente entre ele e a empresa que ele trabalha, mas também daquele próprio colaborador com a empresa que ele trabalha. Por quê? Porque agora esse colaborador ele está recebendo um tipo de suborno que vai fazer com que ele se sinta coagido a agir agora de acordo com aquele fornecedor. Porque vamos supor, ele aceitou o dinheiro agora, certo? Se um dia ele não quiser mais aceitar esse dinheiro, ele se arrependeu de ter aceitado esse dinheiro, o fornecedor manda tudo de qualquer jeito, só que agora ele ficou, como diz, né, num termo popular, ele ficou com o rabo preso, porque agora ele recebe um dinheirinho por fora para manter ali, mas só que ele tá vendo que aquela mercadoria não tá com a mesma qualidade daquele produto que ele entrou ali como fornecedor. E aí, e agora? Como voltar atrás de uma coisa que ele já aceitou? Aí entra na situação de corrupção, ou seja, ele se corrompeu recebendo um dinheiro por fora para contratar o serviço daquele rapaz, só porque ele deu churrasco, só porque ele deu dinheiro, só porque ele pagou uma quadra. Então, por isso que dentro da política de uma empresa, vem essa questão da missão. Então, por isso que algumas empresas também entram com essa questão de ouvidoria. Por isso que quando você vai fazer hoje uma entrevista para entrar dentro de uma empresa, para se trabalhar nela, ela já faz essa avaliação com você antes mesmo de você entrar. Então, esse é o intuito da aula de hoje, de mostrar para você e ampliar a sua visão para que você preste muita atenção, porque você vai ser selecionado por aquilo que você vai falar ou que vai fazer. Hoje em dia, a questão do conhecimento é bem mais abrangente do que antigamente. Por quê? Porque antes, se você quisesse saber de alguma coisa, você tinha que ir numa biblioteca, você tinha que ir numa banca de jornal, comprar um livro específico sobre aquele conteúdo, ou dentro das universidades, que quem cursa determinado curso tem acesso a determinados livros. Hoje não, hoje você encontra na internet em PDF, né? Com essa questão de TEDx, né? Tudo digital. Hoje você consegue acesso a esses conteúdos sem nem mesmo precisar ir até algum lugar, porque antigamente quando alguém ia fazer uma tese de doutorado, de TCC, alguma coisa, tinha que fazer uma pesquisa de campo, às vezes a pessoa tinha que viajar
ir para uma outra cidade, ficar um tempo morando lá, para ter acesso a alguns documentos de época, coisas que foram achadas lá, para desenvolver a tese dela. Hoje ela encontra em PDF, fotos, encontra arquivos antigos e ela consegue fazer um apanhado daquilo e fazer a tese dela do mesmo jeito, sem precisar sair da casa dela. Ou seja, hoje o acesso ao conhecimento está muito abrangente, né? Então, era muito dito: conhecimento é poder, conhecimento é poder. Conhecimento hoje não deixou de ser poder, mas o conhecimento em si, ele não agrega muita coisa se você não faz nada com ele. O conhecimento que é poderoso verdadeiramente é aquele conhecimento aplicado, aquele conhecimento que você tem e aplica, aquilo que você sabe e põe em prática. Não é somente aquilo que você sabe e fala que sabe. Não adianta nada você saber de uma coisa e não fazer. Então, hoje, as empresas estão indo muito pela conduta daquele colaborador. Então, por conta disso, você passa por um teste de compliance antes de entrar numa empresa. Então, vamos supor, eles vão, igual eu apresentei para você aqui um quadro. Mas aí, vamos supor que agora, dentro desse cenário que eu apresentei aqui para você, você é aquela pessoa que ficou sabendo de tudo isso, você não participou. Qual seria a sua postura com relação a isso? Vamos supor que tem um questionário da empresa ali para você, eles estão te perguntando: como é que você faria? Você ficaria na sua e fingiria que não sabe de nada? Você denunciaria isso na ouvidoria da empresa? Você chegaria nesses colaboradores e falaria a respeito da conduta que eles estão tendo, que é errado, ou nenhuma das alternativas? Simplesmente a empresa ela quer saber como você vai se posicionar com relação a isso. Ah, professor, e qual é a resposta certa? Essa é a resposta que você tem que dar. Como você faria? E justamente dentro da visão, da ótica da empresa, ela vai saber se você seria um colaborador que estaria dentro da política da empresa, dentro da missão da empresa, seria aquela pessoa que seguiria para onde aquela empresa vai, ou se você seria aquele tipo de colaborador que não, essa pessoa iria se corromper facilmente aqui dentro, porque isso ocorre muito dentro das empresas. Então, acontece que ele pega situações onde pessoas já foram mandadas embora por justa causa, onde a ouvidoria investigou e descobriu ali uma fraude, aí ele vai apanhando esses casos e vai transformando eles em forma de perguntas, onde você vai responder em vídeo, né? Filma você um pouquinho, responda aí com as suas palavras. O que que você faria se você fosse contratado hoje para essa empresa? O que que é importante para você ao você entrar numa empresa? Um bom salário, um bom ambiente de trabalho, colegas que colaborem com você ou algo da sua opinião? O que que você diria? Aí a pessoa vai lá e fala: "Ah, um bom salário, com certeza, eu quero ganhar muito bem, não adianta nada só trabalhar e não ganhar bem". Pronto, a pessoa já se anulou, porque acontece que a pessoa que está te entrevistando, ela vai olhar e vai falar: "Realmente, essa pessoa aqui, ela só quer saber de dinheiro, então o interesse dela não é em trabalhar". Então a questão não é que você tem que mentir. Questão é, você ter que entender como é que funciona a política daquela empresa e você estar de acordo com aquela política. Então, por isso que eu digo para você que é importante você conhecer os seus valores, você ter um comportamento moral, você ter um comportamento ético e você encontrar uma empresa que age dessa forma, você vai se sentir bem no ambiente assim. Agora, se você estiver num ambiente onde as pessoas vão colocar uma pressão psicológica sobre você, assim como já aconteceu comigo, eu estar, né, recebendo um certo tipo de mercadoria, e aí determinada coisa não estava de acordo. E eu falei: "Não vou assinar isso daqui porque isso não está de acordo". E aí foi passado para fulano, para beltrano, e aí disseram: "Não, pode receber aí que tá tudo certo, a gente está autorizando". Aí eu disse o seguinte então: "Quem está autorizando, que assine". Porque eu sabia que aquilo ali estava errado e eu estaria colocando o meu nome numa coisa que eu sei que não é certo. E aí, se de repente aquele tipo de encomenda ou de mercadoria dá problema, o que que ia acontecer? Iriam ver quem recebeu aquela mercadoria, estaria lá o meu nome na nota de recebimento e a pessoa que seria penalizada não foi aquela que falou para mim: "Assina", mas sim eu. E se da primeira vez eu já ceder e assinar, depois das outras vezes eu também fico, né,
coagido da mesma forma, porque se eu já assinei das outras vezes, por que que eu não vou assinar agora? Então, se você não assina a primeira, já não te obriga a assinar as outras. E aí, quando a pessoa chega em você e quer que você faça alguma coisa que é ilícito, alguma coisa que pode te dar uma justa causa ou até mesmo uma prisão, né? De você tá ali fraudando dentro da empresa, já teve pessoas de sair de dentro da empresa algemada. Então, é uma coisa muito séria de ser trabalhado hoje. E grandes corporações estão trabalhando isso e você que de repente aí pretende ingressar no mercado de trabalho em empresas grandes, em empresas renomadas, você tem que entender isso que eu estou falando aqui para você. E essa aula que eu estou te dando neste momento é um diferencial que quando você chegar, você vai ver que muitos dos seus colegas ali em torno pode nem se dar conta do que é esse tal de compliance. Então, eu pesquisei sobre a empresa, eu sei da missão da empresa, sei para onde a empresa quer ir, eu tenho os meus objetivos dentro daquela empresa, eu tenho um estudo que eu trouxe, eu tenho as minhas capacidades, as minhas habilidades, eu tenho os meus valores e eu sei como eu posso agregar tudo isso dentro daquela empresa que tem a mesma visão que eu. Eu como colaborador e aquela empresa como prestador de serviço. Nossa, vai ser um casamento perfeito. E isso também o entrevistador vai enxergar em você. Então, eu tô te dando aqui dicas de que essa questão ética e essa questão moral, ela entra em outras palavras dentro do mundo corporativo como compliance. Entendeu? Então, nessa aula de hoje aqui, eu só quis trazer todo esse contexto para você entender um pouco mais a respeito dessa questão de compliance, tá? Como é que funciona, justamente você que pretende entrar agora no mundo corporativo. Mas na nossa próxima aula eu ainda tenho mais coisas a falar a respeito de compliance, que não foi possível falar nessa aula de hoje, dado o tempo que a gente tem para conversar aqui. Mas na nossa próxima aula você não perde por esperar. Tem muito mais coisas que eu quero falar com você aqui a respeito de compliance que tá imperdível, tá certo? Então, nós nos vemos na próxima aula. Até breve. Bons estudos para você.